nós vamos levar ao nosso ouvinte os números e as conclusões do mais novo estudo da Embrapa Territorial sobre a ocupação do território brasileiro. Uma discussão muito importante, ainda mais nesse momento que estamos aqui às vésperas da COP26, e quem está conosco ao vivo é o chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Evaristo, bom dia, obrigada por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço, bom dia Thaís, Cláudio Humberto, bom dia Pedro. Bom dia, Evaristo, tudo bem? Como vai? Vamos aqui. Bom dia, eu estou louco para fazer, professor, aqui uma pergunta que eu vi uma entrevista sua ontem na Band News TV, eu fiquei muito impressionado, muito orgulhoso também. O senhor mencionou um número que é espantoso, é que dos 195 países da ONU, o Brasil tem uma área florestal preservada superior ao território de 186 desses 195 países. É isso, eu queria que o senhor explicasse melhor esses números. Bem, vamos falar primeiro dos produtores, né? Quer dizer, os produtores rurais brasileiros têm esse tamanho de preservação. O Brasil ainda é mais que isso. Ou seja, a área que os produtores rurais brasileiros, mapeada pela Embrapa, com 5 metros de detalhe. Se alguém duvida, entra no site da Embrapa e pode escolher o município que quiser. Canarana, no Mato Grosso, Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, e vai achar os dados direitinho do que tem município por município, os mapas preservados. Pois bem, essa área total que os produtores rurais brasileiros preservam, que é de 2,8 milhões de quilômetros quadrados, 186 países do mundo têm áreas menores, individualmente, é claro, áreas menores do que o que os agricultores brasileiros preservam em suas terras. Só para completar, essas terras, na imensa maioria, são privadas, foram compradas. Existe um valor da terra em cada município. Então, o patrimônio fundiário que os produtores imobilizaram nessas áreas que eles não usam, em prol do meio ambiente, é algo próximo de 3 trilhões de reais. Não tem ninguém no Brasil, nenhuma categoria, que tenha investido tanto em prol do meio ambiente. Evaristo, queria pedir para você criar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o quadro geral hoje da ocupação territorial no Brasil. A Embrapa faz esse mapeamento e faz esse cálculo, é claro, tudo via satélite, com a precisão que hoje a tecnologia permite. Quais são os números que mostram ocupação no Brasil, matas preservadas, área de agricultura, os números totais? Porque a partir disso a gente consegue continuar aqui a nossa conversa. Bem, o Brasil hoje dedica a vegetação nativa, seja como área protegida, que são as terras indígenas, os parques nacionais, seja como área preservada pelos produtores, seja ainda como áreas militares, áreas de terra devoluta na Amazônia. Hoje, 66,3% do Brasil, ou seja, praticamente 2/3 do país, está dedicado à vegetação nativa. Não é? Está dedicado à vegetação nativa. O resto, não é? Esses 30 e poucos por cento, é o que são as terras utilizadas efetivamente. Na agricultura, em termos assim muito rápidos, muito resumidos, hoje a gente cultiva, quer dizer, a gente trabalha a terra, planta com lavouras, 7,8% do Brasil. Quer dizer que toda a produção de cana do Brasil, o maior produtor de açúcar do mundo, de etanol, toda a produção de grãos, 270 milhões de toneladas, até mais, não é? Toda a produção de laranja, de fruta, de legume, de hortaliça, toda a produção cultivada no Brasil utiliza 7,8% do nosso território. Não é? E as pastagens, cerca de 21%. A agricultura, ela usa mesmo no total entre pastagem e áreas cultivadas, cerca de 32% do nosso território. Quer dizer, a gente preserva realmente muito. Na média, o produtor rural brasileiro só usa metade da sua propriedade. Metade ele cultiva, usa, metade ele dedica à preservação ambiental. Esses números são maiores na Amazônia, são menores no sul, no sudeste. Mas em grandes linhas é difícil você... Por exemplo, os Estados Unidos, nós temos esse estudo feito na Embrapa, eles preservam 20% do território e usam 80%. Né? Aqui nós preservamos 2/3 e usamos 1/3.
Isto é o Pedro, bom dia para você. E por que o sentimento que a gente tem no mundo aí, a gente vê tanto artista, né, famoso, cantor aí que sobe no palco e fica denunciando o Brasil. Por que isso aí não tem o carimbo de fake news, hein, Evaristo? Qual que é o interesse que está por trás dessas divulgações que não tem tantos dados como você está trazendo para nós, não tem tantos números que provam exatamente o que você está falando, são discursos que são aceitos aí pelo mundo afora de que o Brasil não preserva nada, hein? Bem, eu acho que tem várias coisas atrás disso, né? Em primeiro lugar, há mesmo a desinformação. Parabenizo vocês por dar um espaço para isso aqui. Quer dizer, as pessoas não reconhecem o que os agricultores fazem porque elas não conhecem. A gente sequer conhece aqui, quanto mais lá fora, né? Então, esse trabalho da Embrapa, baseado em números, mapas, fatos, não temos nem opinião veiculada com isso, nós estamos colocando aí os dados, a realidade, não é? Então, essa realidade precisa ser conhecida para que talvez, num segundo momento, ela seja reconhecida. Em segundo lugar, o que eu vejo, eu participo de eventos internacionais, etc., é que realmente eles têm pensamentos contra o Brasil, contra a agricultura brasileira, e muitas vezes alimentados por brasileiros. Quando às vezes eu vou contestar uma crítica sem cabimento, fora da realidade, de um europeu, por exemplo, ele me diz, mas não sou eu que estou falando, é vocês aí, é gente do Brasil que está falando isso. Então nós temos aqui dentro também um trabalho de desinformação que vai além da narrativa. Não é que é uma narrativa negativa sobre o Brasil, são até mentiras sobre a realidade da agricultura brasileira. Então nós temos que trazer fatos, né? Eu acho que as pessoas não mudam de pensamento, assim, imediatamente, mas elas refletem. Eu gosto de dizer qual é a diferença entre pensar e refletir. Qual é a diferença entre pensar e refletir? Eu acho que refletir é incomodar os pensamentos. Então, esses dados, eles fazem com que a pessoa lá fora, às vezes, reflita, né? Ela diga, bom, eu sempre ouvi dizer isso, agora tem esses números, talvez não seja bem assim, preciso me informar mais. É o que a gente pode fazer no papel de Embrapa, né? Trazer ciência, conhecimento sobre o território nacional. Agora, doutor Evaristo, artistas trabalham com cachê, né? E a gente sabe que o Brasil também, porque se transformou um dos principais players do agronegócio, sofre como é que eu diria, um trabalho mesmo de desgaste, né, promovido pelos seus rivais no agronegócio, né? É possível que esses artistas que fazem isso, como o Pedro destacou, sejam mediante cachê pago por essa gente, né? Eu queria saber o seguinte, há algum trabalho de... eu queria chamar isso de inteligência, mas isso pode significar alguma alusão a uma questão policial ou policialesca, não se trata disso. Mas há algum mapeamento das autoridades, do governo brasileiro, sobre isso, sobre o que é uma verdadeira indústria da mentira contra o Brasil, né, lá fora. Como enfrentar essa situação? Eu primeiro tenho que saber o tamanho do problema, né? E como enfrentar, como especialista, como o senhor reflete o tempo todo sobre isso, né? Sobre esses temas, qual a sua ideia? Como enfrentar uma situação como essa? Da parte assim da agropecuária, né, do mundo rural e do trabalho de pesquisa, de ciência que a Embrapa faz, né? Eu creio que nós temos mesmo a necessidade de gerar informação, né, e de comunicar essa informação. O setor agropecuário não deu a atenção devida, talvez, a isso. Depois ele começou a dar a atenção, mas muitas vezes de forma muito segmentada, não é? A cadeia da soja, a cadeia do milho, a pecuária, o leite. Agora a gente precisa se convergir, né, unir os esforços para mostrar esse retrato da agropecuária brasileira. Também precisamos ver no mundo que existem situações muito diferentes. Quer dizer, a Europa é um mercado cada vez menor para a agropecuária brasileira. Nós estamos crescendo e vamos crescer muito nas exportações para a China, não é? Para a Ásia. A classe média na Ásia está aumentando muito, a demanda por alimentos é enorme, só o Brasil pode atender isso. Então nós temos que já ter atenção com esses mercados para informar sobre o que é a agricultura brasileira, não é? O Ministério da Agricultura tem um trabalho nesse sentido, a ministra Tereza Cristina tem se esforçado e com muito sucesso até nisso. Agora, foram anos de desinformação que ainda continua, não é?
Agora, quando você apresenta fatos, dados, em geral esse pessoal se cala, né? Ele não tem o que dizer contra números, né? Um colega disse ontem que a matemática é uma das coisas mais sustentáveis que existe. E é verdade. Se você não tem números, se você não tem dados, como diz o Edward Deming, você é só uma pessoa com opinião. Só isso. Mas com números é diferente. Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Evaristo, a gente está aqui às vésperas da COP26. Aliás, a partir de segunda-feira, Sônia Blota estará direto de Glasgow, participando aqui do Jornal Gente, trazendo informação para o ouvinte da Rádio Bandeirantes em tempo real das discussões que vão se travar em torno do clima. E é claro que essa discussão sobre ocupação do território brasileiro estará presente, muito presente, na COP26. A delegação brasileira, a representação brasileira na COP, Evaristo, está bem preparada para fazer com que, como você diz, números e contranúmeros, só argumentos com números também, sejam apresentados e sejam levados a essas discussões? Bom, o Brasil sempre tem dificuldades, né, de se organizar para eventos, né, como esse. A gente sabe que lá já tem um script contra o Brasil. Quer dizer, é impressionante a movimentação que houve nos últimos 20 anos no sentido da transição energética, quer dizer, você deixar os combustíveis fósseis e ir para combustíveis renováveis. Quer dizer, essa proposta, que é o fundamental do problema, não é? O fundamental do problema é a China, que emitia 20%, 21%, agora chegou a 30% e anunciou que vai continuar emitindo, vai aumentar, não é, as suas termoelétricas a carvão, etc., porque ela não pode sacrificar o desenvolvimento do seu país, etc., etc. O Japão aumentou as emissões, a Europa aumentou as emissões, etc., etc. Mas esse pessoal conseguiu tirar o foco, né, do que é o principal problema, que são as emissões dos combustíveis fósseis, não é? Só Estados Unidos e China, metade das emissões do planeta, e dirigir, não é, tudo contra a questão do desmatamento da Amazônia, do uso da terra, e é gozado que nisso convergem os países árabes, converge a Noruega, que é uma grande exportadora de petróleo, converge o discurso de muita gente vai para esse discurso. Acho que é legítimo eles defenderem esses interesses que eles têm, não é? Mas nós temos que levar números para mostrar a dimensão real dos problemas, né? O quanto o Brasil participa nisso e o quanto ele vem fazendo nisso. Agora, é difícil dizer se nós estamos razoavelmente preparados, organizados, como é que vai ser a nossa participação no evento. Eu confesso que eu mesmo não consegui ver ainda com muita clareza qual que é a proposta brasileira, como é que nós estamos indo para lá, né? Não consigo achar isso direito. Uma jornalista me perguntou isso ontem, que ela não estava conseguindo achar assim, a posição, o que o Brasil está levando, como é que nós estamos organizados. Falei para ela, bom, eu também não, eu não, né? Agora, isso não é específico só desse evento, isso é meio comum aqui neste país, essa dificuldade de unificar, né, e levar uma posição mais firme. Mas o nosso ministro do Meio Ambiente vai, acho que, fazer um bom desempenho, não é? Nós vamos focar, o setor produtivo vai destacar muito a produção de biocombustíveis, né? O programa RenovaBio, quanto o Brasil, mas nós temos que levar o tema para realmente onde o problema está, né? Isso não é abrir mão de cuidar das nossas florestas, não é? Reduzir desmatamento, tudo isso. Mas isso é um epifenômeno diante do que é a emissão, não é? De gases de efeito estufa devido aos combustíveis fósseis de países como esses que continuam anunciando que ainda vão aumentar as emissões. E boa, né? E o Brasil apresentou naquela reunião de cúpula, reunião do clima, né, promovida pelo recém-impossado, na época, presidente Joe Biden. O Brasil apresentou a proposta talvez mais ousada, né, de redução de emissões, além de todos esses números que o senhor nos traz aqui. O que eu queria saber é o seguinte, é papel só do governo? Porque
O agronegócio é algo interessa evidentemente ao país, né? O Brasil tem que se empenhar, se envolver em todas essas questões, na defesa do país e dos nossos interesses, mas o agronegócio constitui um poder econômico assim bastante expressivo, né? Não seria o caso de eles também, né, os produtores que são prejudicados em seus negócios, né, com a difusão de tantas mentiras, não seria o caso de também o setor privado né, na área da agricultura e também na área da pecuária se envolverem, né, bancando mesmo, assim, é uma coisa que custa dinheiro, né? O Brasil não tem um corpo diplomático que está lá à disposição, mas esses caras, assim, se não receberem ordens para atuar, não vão ficar caladinhos, né, passando o fim de semana ali nas bodegas vinícolas, etc. e tal. Não seria o caso do setor privado, doutor Evaristo, se envolver mais na defesa do Brasil lá fora? Cláudio Humberto, eu assino embaixo do que você está dizendo. Você está coberto de razão, né? É muito tímida, muito desorganizada, ainda muito incipiente as nossas iniciativas, né? A gente não conseguiu ainda agregar posicionamentos, né, como ocorre, por exemplo, em outros países, em outras regiões, né? Existe uma unidade de pensamento, de defesa dos interesses nacionais, né? Aqui não, o setor agropecuário ainda tem muita divisão, né? O nível de organização, se você olhar, por exemplo, da produção vegetal, soja, milho, etc., é um nível razoavelmente elevado. Já na pecuária é mais complicado, é um setor que está se modernizando mais recentemente, etc. Então, é um setor muito diverso, né? Um país muito grande, e não está à altura mesmo. Acho que não está fazendo o que deveria fazer, não é? Eu tenho participado bastante desse debate e vejo a dificuldade. Você está coberto de razão. É muito tímido, eu acho, muito tímido para a dimensão do que é. E rapidamente, quando ele se envolve já com o seu interesse específico, da sua paróquia, da sua igrejinha, né, da sua cadeia. É difícil mesmo. Eu acho que nós estamos ainda muito atrasados nisso e pagamos um preço por isso, né? E tem uns que se envolvem até de uma maneira preocupante, porque eles têm aquela teoria de que eu vou dar comida para o crocodilo na expectativa que eu seja o último a ser comido, né? Então você vê gente financiando coisa estranha, que não está diretamente ligado ao interesse do setor no médio e longo prazo. Evaristo, tem toda a razão. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, explicando muitas coisas para os nossos ouvintes aí do que vai estar na pauta aí da COP26, né? Um evento importante que acontece aí na semana que vem. Como disse a Thaís, com cobertura da Rádio Bandeirantes, a Sônia Blota foi escalada para essa missão. Eu queria te perguntar sobre financiamento de medidas climáticas, né? Você vê com bons olhos, para inglês ver, essa discussão vai avançar aí na COP26? Qual que é a tua opinião sobre isso, Evaristo? Muito resumidamente, por enquanto, é conto de fada, né? É fairy tale. Quer dizer, os países exigiram, os países desenvolvidos, não é? Prometeram recursos para os países em desenvolvimento para fazer essa transição. Esses recursos já deveriam ter chegado lá em Paris, né? Mais de 100 bilhões de dólares, não apareceu um centavo até agora, né? Não sei se vai aparecer nesse evento, mas se não aparecer mesmo, efetivamente, nós estamos numa conversa que é surrealista, né? Surrealista. Quer dizer, esses recursos têm que aparecer, né? Eles têm que ser concretizados, né? Propostas para isso são necessárias. O Brasil tem. Eu dou um exemplo muito simples aqui, uma escala menor, né? O Brasil não tem muitos incêndios florestais, na Amazônia são poucos, mas nós temos centenas de milhares de queimadas, que é uma tecnologia agrícola que o agricultor usa, do Neolítico, ultrapassada. Existe tecnologia da Embrapa, tecnologia moderna, para substituir a queimada. Você não precisa queimar para renovar pasto, você não precisa queimar para matar carrapato, você não precisa queimar para eliminar resíduo agrícola, você não precisa queimar a palha da cana para colher. Para tudo isso tem tecnologia. Em geral, ela não chega para o pequeno. Um programa, por exemplo, não é, internacional que trouxesse recursos para você dar assistência técnica para o pequeno agricultor
deixar de usar a queimada e passar a usar tecnologia mais sustentável, mais adequada, é algo muito razoável, não é nada do outro mundo de fazer. Teria resultados para a qualidade do ar, para a atmosfera, para tudo, fantásticos, né? A gente fala disso, não aparece um candidato para isso. Tem muita instituição aí preocupada com as florestas. O governo está oferecendo já faz tempo a adoção de parques. Foi muito tímido, né? O dinheiro privado vinha aparecer. Então, nem nessa área de governos, nem às vezes na área privada, a gente vê alguém disposto a colocar a mão no bolso. Como se diz na roça, né? Parece que todo mundo está com um escorpião dentro do bolso. Ninguém põe a mão. Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, falou ao vivo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Evaristo? Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para você, Thaís, Cláudio Berto, Pedro. Parabéns aí pelo programa. Até a próxima. Valeu, Evaristo. Até a próxima. 8 horas e 41 minutos da manhã agora, Thaís.